Bom dia, turma! Tudo bem com vocês? Então, hoje nós resolvemos preparar uma aula num tutorial, ok? Eu e a professora Rosane. Essa aula, então, é sobre termoquímica, princípios gerais da termoquímica. Vocês encontram essa aula no módulo 5, no capítulo 14. Então, peço que vocês peguem esse capítulo, né, para acompanhar o que eu vou estar falando aqui. Certo? Façam anotações, sublinhem, ok? Fiquem à vontade para aprender junto conosco aqui. Tranquilo? Então, a nossa aula é o segundo bloco de conteúdos do primeiro trimestre. Então, até agora nós estudamos a parte de concentração das soluções, né? O estudo das soluções. Segunda-feira vou estar disponibilizando para vocês, nós vamos colocar nos murais a resolução da lista 2, né, de revisão. Então, vocês tiveram duas listas de revisões e com isso nós encerramos essa parte do conteúdo e vamos começar um conteúdo novo. Então, a partir de agora, termoquímica, peguem então o capítulo e vamos. Então, princípios gerais da termoquímica. O que é a termoquímica? Termoquímica é o ramo da físico-química que estuda a quantidade de calor, ou seja, a energia absorvida ou liberada em transformações químicas ou físicas, tá? E se baseia na termodinâmica. Coloquei aqui para vocês essa imagem, que é de um trem movido a vapor, que foi revolucionário para a sua época, certo? E que utiliza de uma reação química de combustão para gerar energia e se movimentar. Ok? Então, a quantidade de energia envolvida nesse processo, nós estudamos na termoquímica. Ok? Bom, a termoquímica, então, genericamente está relacionada com as trocas de energia, tá? Que acompanham as transformações, como eu falei para vocês ali, quando eu usei a imagem do trem a vapor, certo? Então, as transformações, seja elas de reações químicas, de mistura, mudanças de fase, certo? Nós usamos vários tipos de cálculos para determinar, tá? Então, a gente vai estudar grandeza de capacidade térmica, calor da combustão, calor de formação, entalpia, energia livre, certo? Tudo envolvendo essa troca térmica, ok? Bom, então a pergunta que nós vamos nos fazer aqui para frente, coloquei essa imagem aqui da combustão, tá? Da gasolina e perguntei qual a energia liberada na combustão da gasolina. Então, essa pergunta, qual é a quantidade de energia envolvida no processo, liberada ou absorvida, é o que nós vamos começar a nos questionar no estudo da termoquímica e que nós vamos tentar resolver. Tranquilo? Então, estou inicialmente só abordando aspectos para vocês gerais, certo? Do que é a termoquímica. Bom, é importante que a gente se aproprie de alguns conceitos, né? Calor, temperatura, energia, o que são isso? Quais são sinônimos ou conceitos de calor? Sempre é a energia transitando de um corpo maior para um corpo de menor temperatura. A temperatura é a agitação das partículas. A temperatura pode ser medida em Fahrenheit, as escalas de temperatura que vocês já estudaram na física, Celsius ou Kelvin. Em termos de cálculo, nós utilizamos Kelvin, né, para fazer os cálculos ali pela unidade padrão. Bom, e energia? Energia é um conceito amplo, né? Existem várias definições, mas aqui nós vamos usar, né, que a energia é a capacidade de realizar trabalho, certo? Então, pessoal, na termoquímica, nós temos dois processos importantes e é fundamental que vocês consigam diferenciar esses processos. Tranquilo? Então, nós temos o processo endotérmico, que é aquele que absorve energia. Então, endo significa que está absorvendo, certo? Endotérmico absorve energia. E o processo exotérmico, que é aquele processo que libera energia. Quando nós pensamos isso em termos de processo, certo? No sistema ou de uma reação química, nós vemos que o processo dito endotérmico é aquele que absorve o calor, absorve energia. Da onde vem essa energia? Vem do meio externo, certo? Então, o processo endotérmico absorve calor. Se ele está retirando calor do meio,
A sensação que nós vamos ter, né, ao estar próximo desse sistema, dessa reação que está absorvendo o calor, é de resfriamento. Porque o sistema, a reação, está removendo energia, está removendo calor para acontecer. Então, nós sentimos ao redor resfriamento. Um exemplo disso, pessoal, é quando nós passamos um álcool gel na mão. Agora, nós estamos todos passando bastante álcool gel. Sente aquela sensação de frescor. Por quê? Porque a evaporação do álcool é um processo endotérmico. Então, quando o álcool evapora, ele remove energia do meio, no caso, o meio é a nossa pele, ok? Remove energia, remove calor do nosso meio, da nossa pele, e passa, então, para o estado de vapor, processo endotérmico, e nós sentimos o frescor, o resfriamento. Já no processo exotérmico, a reação produz energia e manda energia, calor, energia em trânsito, para fora. Como está mandando, expulsando essa energia, a sensação que nós temos, né, como está liberando energia, é de aquecimento. Um exemplo disso, pessoal, é a combustão, a lareira. Quando a gente fica perto da lareira para se aquecer. Por quê? Porque a reação de combustão é exotérmica. Ela libera energia e essa energia nós usamos para nos aquecer. Então, diferenciar esses dois processos é extremamente importante, é fundamental. Então, endotérmico absorve energia, sensação ao redor de resfriamento, certo? Exotérmico libera energia e a sensação que nós temos ao redor é de aquecimento, porque está mandando energia embora. Tranquilo, turma? Bom, então, como eu acabei de falar para vocês, na termoquímica temos esses dois processos. O processo endotérmico, endo significa para dentro, né? Então, é absorção de calor. E exo significa para fora e significa liberação de calor. Certo? Então, endo e exotérmico são os processos que vocês precisam fixar. Esses conceitos precisam estar na mente de vocês a partir de agora, para vocês conseguirem resolver qualquer questão na parte de termoquímica. Então, pessoal, o processo endotérmico, ele precisa, né, que seja fornecido calor, tá? Porque ele vai absorver esse calor do meio externo, então é necessário fornecer um calor, tá? Como exemplo disso, nós temos aqui a reação de fotossíntese, tá? Uma reação do tipo endotérmica, ok? Então, absorve calor. Calor faz parte dos reagentes, é fundamental o calor para que a reação aconteça, certo? Então, um exemplo para vocês. De endotérmica, nós temos aqui, então, o calor como reagente. Tranquilo? A energia como reagente. Outros exemplos, né? Poderia citar a passagem, como eu já falei antes, a mudança de estado líquido para o vapor, certo? É necessário absorver energia para fazer essa mudança de estado físico, ok? E como exotérmico, como exemplo, tem a combustão, né? A queima do gás de cozinha. Toda e qualquer combustão, pessoal, sempre vai gerar como produto calor, energia. Então, sempre que vocês estiverem trabalhando com exercícios que envolvam combustão, ou seja, a reação entre um combustível e o oxigênio, que é o comburente, né, produzindo dióxido de carbono e água, se a nossa combustão for completa, ela também irá produzir calor, energia. Então, toda e qualquer combustão é sempre um processo dito exotérmico, tá? Então, uma reação de combustão é exotérmica. Tranquilo, turma? Isso também aos poucos. Bom, então agora nós vamos começar a falar dos cálculos, certo? Para isso, nós precisamos compreender esse termo chamado entalpia. O que é a entalpia? Vocês vão ouvir muito. Nós vamos falar muito sobre entalpia a partir de agora, nos nossos estudos, certo? Entalpia nada mais é que o pacote, o conteúdo energético das coisas, dos reagentes, dos produtos, da reação como um todo. Como é muito difícil de nós determinarmos a entalpia de cada participante,
certo? Nós trabalhamos com a variação da entalpia, a entalpia final, ou seja, o ΔH. Então, a entalpia tem esse símbolo H e nós vamos calcular sempre a variação de entalpia, tá? Que é o ΔH. Então, a entalpia, que é o conteúdo global de calor de um sistema, tá? Nós temos como unidade quilocal ou kilojoule, ou cal e joule, né? Calorias e joule também. Mas é mais comum usarmos quilocal e kilojoule. Tranquilo? Aqui tem a conversão de unidade, 1 quilocal é igual aproximadamente, né, 4,18 kJ. Tranquilo? Então, essa variação, né, vai se dar a variação sempre nós trabalhamos com o momento final menos o momento inicial. Na química, quando nós trabalhamos com reação, o momento final são os produtos, né? Produto é o momento final da reação. E o momento inicial é os reagentes. Então, a variação de entalpia será a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Então, isso aqui é fundamental, é importante que vocês gravem, certo? Sublinhem, anotem, ok? A variação de entalpia, então, é a entalpia dos produtos, que é o momento final, menos a entalpia. Então, pessoal, agora a gente vai estudar essa entalpia envolvida nos processos. Vamos começar com o processo endotérmico. Tranquilo? Então, processo endotérmico, como que funciona a variação de entalpia no processo endotérmico? Então, considerem aqui uma reação genérica, onde eu tenho A e B, que reagem. Para que essa reação aconteça, é necessário absorver o calor, porque o processo é endotérmico, e ele produz, então, como produto C e D, certo? Então, considere a entalpia dos reagentes A e B como HR e a entalpia dos produtos C e D como HP, tá? P de produto, R de reagente. Bom, raciocinem junto comigo aqui, não percam essa parte, é importantíssimo. Se para formar os produtos A e B precisam absorver calor, ou seja, C mais D é produto de uma reação entre A e B que absorveu calor, vocês concordam comigo que C e D tem que ter um pacote energético maior do que A e B? Porque A e B precisaram absorver calor para se transformar em C e D? Então, se C e D eles são produtos de uma reação entre A e B, onde foi necessário absorver calor, eu posso concluir que C e D têm um pacote energético maior do que A e B, certo? Então, concluo que o valor energético, o pacote energético dos produtos é maior do que o pacote energético só dos reagentes, certo? Porque os reagentes precisaram absorver, né? Foi necessário absorver calor para conseguir chegar no produto C e D, certo? Bom, pensando isso em termos do cálculo da variação de entalpia, se eu sei que os produtos têm um pacote energético maior, um valor maior, e a variação é produtos, entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes, se os produtos têm um valor energético maior, eu sei que meu valor da variação de entalpia vai ter que ser maior que zero, ou seja, positivo. Ah, professora, eu tenho muita dificuldade de pensar assim com letras. Bom, então substitua por valores. Se tu disser ali, por exemplo, que a entalpia dos produtos é 100, a entalpia dos reagentes pode ser qualquer valor menor que 100, sei lá, 90, 50, para facilitar os cálculos. Então, se tu disser que a entalpia dos produtos é 100 e a dos reagentes é 50, 100 menos 50 vai dar 50, um valor maior que zero, positivo. Então, sempre que o ΔH for maior que zero, ou seja, positivo, significa que o processo é endotérmico. Por quê? Porque os produtos terão um valor energético maior que os reagentes, em função desse raciocínio aqui. Que para chegar nos produtos, os reagentes precisaram absorver calor, logo os produtos têm um valor energético maior. Ele é produto da absorção do calor. Tranquilo, gente? Bom, então, ΔH positivo está certo? Então,
Aqui tem uma explicação para vocês, né? Processos endotérmicos, que são aqueles que ocorrem com a absorção do calor, né? Já falamos sobre isso. Endo significa para dentro, tá? Então, como nesse processo a energia dos produtos é maior que a dos reagentes, a variação de entalpia, o calor envolvido num processo endotérmico sempre será positivo, certo? Isso pode ser representado de duas formas, tá? Vocês podem ver as reações endotérmicas de duas formas. A primeira, quando eu coloco os reagentes mais o calor, ou seja, eu coloco o calor junto, o valor ali vai estar, não vai estar escrito calor, vai estar escrito, sei lá, 20 kcal, 20 kJ, tá? Certo? Então, quando o calor faz parte, então vai ter reagente mais um valor de calor, produzindo os produtos, ou posso representar isso como reagentes produzindo os produtos e ao final disso eu coloco ΔH maior que zero, né? Vou botar ali o valor, né? Lá no nosso exemplo anterior, com os números que usei, ΔH igual a mais 50 kcal ou mais 50 kJ. Tranquilo, pessoal? São duas formas de representar a mesma coisa. Como é que isso fica em termos de gráfico? Então, a representação gráfica. Isso é muito importante, eu venho falando para vocês isso em aula, converso com vocês sobre isso em aula, que nós sempre iremos cobrar gráficos, sempre vamos trabalhar gráficos com vocês, porque é uma forma de preparar vocês para os vestibulares e é uma outra forma de enxergar o conteúdo, certo? Na representação gráfica. Então, nós temos aqui a entalpia no eixo Y e no eixo X o desenvolvimento da reação, o caminho da reação. Bom, colocando em termos de energia, nós vimos que os produtos têm um pacote energético maior. Então, aqui em cima, os reagentes um pacote energético menor. Então, eu sei que a reação sai dos reagentes para os produtos, sempre dos reagentes para produtos. Então, a minha seta vai apontar para cima quando o processo for endotérmico. Por quê? Porque os produtos têm um pacote energético maior que os reagentes. Então, minha seta sempre vai de reagente para produto. Seta para cima indica que o ΔH é positivo, maior do que zero. Tranquilo? Então, essa é a representação gráfica de uma reação dita endotérmica, de uma reação genérica endotérmica, certo? Então, apontou para cima, bota a setinha dos reagentes para o produto. Apontou para cima é porque o ΔH é positivo e é uma reação dita endotérmica, certo? Aqui vocês têm um exemplo, então, disso, tá? A síntese do iodeto de hidrogênio é uma reação endotérmica, que pode ser representada da seguinte forma, tá? Vocês têm a reação aqui do gás hidrogênio reagindo com o gás iodo, certo? Produzindo, então, ácido iodídrico. Isso tem um valor de entalpia de mais 25,92 kJ a cada mol, certo? Bom, então, se o valor aqui é positivo, eu sei que se trata de uma reação do tipo endotérmica. Na hora de nós representarmos o gráfico, eu sei que os produtos têm que ter um valor energético maior que os reagentes. A minha seta vai apontar para cima e o valor será maior que zero, ou seja, mais 25,92, que foi o valor fornecido pelo exercício, certo? Então, esse é o gráfico da variação de entalpia da síntese do iodeto de hidrogênio, certo? Iodeto de hidrogênio ou ácido iodídrico, certo? Outro exemplo é a fotossíntese, que vocês têm então aqui, representando o calor, a luz solar, certo? Então, para acontecer, preciso absorver calor. Então, outra reação que absorve calor e que é um processo dito endotérmico. Bom, agora nós vamos estudar os processos exotérmicos, tranquilo? Então, o processo exotérmico é aquele que libera calor para o meio, produz calor. Então, eu coloquei uma reação genérica para vocês aqui. X mais Y produzindo Z, mais o calor liberado. A gente vai usar o mesmo raciocínio anterior. Então, se X mais Y, né, o pacote energético representado por eles aqui é HR, a entalpia dos reagentes, e o valor energético para o Z, HP. Tranquilo? Então, HP é o conteúdo energético de Z. Bom, se X mais Y produziram Z e conseguiram mandar embora calor, uma parte da energia,
significa que o conteúdo de Z, o conteúdo energético de Z, é menor que a soma de X mais Y. Porque uma parte do calor de X mais Y foi embora. Uma parte do conteúdo energético foi embora na forma de calor. Então, eu posso concluir que o Z, que é a entalpia dos produtos, tem um pacote energético menor que a soma de X mais Y, certo? Então, usando a nossa formulazinha da variação de entalpia, nós vemos que a entalpia dos produtos menos a entalpia dos reagentes. Se o produto tem um pacote energético menor que os reagentes, esse meu valor tem que ser menor que zero, negativo. Uso do mesmo raciocínio anterior. Se eu disser aqui que a entalpia dos produtos é 100 e a entalpia dos reagentes é 150, fazendo essa conta, 100 menos 150, eu vou ter um valor de menos 50, certo? Então, sempre que nós falarmos de ΔH negativo, menor que zero, nós estamos falando de um processo exotérmico. Isso é fundamental, pessoal. Aos poucos, nós vamos nos apropriando disso, mas é fundamental, sublinha, anota, ok? ΔH menor que zero, negativo, é exotérmico. Bom, então, como é que nós vamos representar isso, né? Como eu já falei para vocês, exotérmico libera calor, exo significa para fora. Então, como a entalpia dos produtos é menor que a dos reagentes, a variação vai ser negativa e eu posso representar isso de duas formas. Primeira, reagente produzindo produto mais o calor, né? Botar o valor do calor junto na reação, ou fazer a representação com ΔH, que é do cálculo que nós fizemos. Reagentes produzindo os produtos, separadamente coloco ΔH e o valor, que vai ser menor que zero, porque é um processo dito exotérmico. Duas formas de representar reações exotérmicas. Tranquilo? Então, fiquem ligados nessas formas de representar para não se confundir. Aqui, o mais não indica que o valor é positivo, indica simplesmente que faz parte dos produtos, tá? O que nós temos que cuidar é quando esse valor está ligado ao ΔH. Exotérmico sempre vai ter um ΔH, uma variação de entalpia menor que zero. Como é que fica em termos de gráfico, a nossa representação gráfica desse processo? Então, eu vou ter aqui os reagentes com pacote energético maior que os produtos. Então, reagente em cima, produtos embaixo. A minha seta sempre aponta dos reagentes para os produtos. Então, a minha seta vai estar apontando para baixo. Isso significa que a variação da entalpia ela é negativa, ok? E eu sei que estou falando de um processo dito exotérmico. Exemplos disso, como eu falei para vocês, toda e qualquer combustão é sempre um processo exotérmico, então a combustão do hidrogênio tem um valor de entalpia de menos 68,3 kcal exotérmico, ok? Então, eu tenho aqui os reagentes indo em direção aos produtos, que é o produto a água líquida, e esse valor é negativo, exotérmico. Outro exemplo, a combustão da gasolina, tá? Que faz o carro andar, a combustão do carvão ou qualquer outro combustível. Gente, qualquer combustão é sempre um processo exotérmico, certo? Falou em combustão, exotérmico. Não confundam, certo? Então, para resumir, né, o que nós estávamos falando de variação de entalpia, tá? Nos processos, eu tenho que, num processo, numa reação dita endotérmica, o conteúdo energético, a entalpia dos produtos, sempre será maior que a dos reagentes e, por isso, a variação será positiva, maior que zero. Uma reação exotérmica, o pacote energético do produto é menor que a dos reagentes e, por isso, a variação ela é negativa, menor que zero. Então, anotem isso aí, sublinhem, certo? Isso aqui é fundamental, é importantíssimo nós diferenciarmos. Então, endo absorve energia, por isso o pacote energético dos produtos é maior que a dos reagentes. Exo libera energia, por isso que o pacote energético dos produtos é menor que a dos reagentes. Antes de nós finalizarmos a aula, eu ainda preciso falar para vocês das mudanças de estados físicos. Bom, sempre que eu tenho a passagem de sólido para líquido, fusão, o que está acontecendo? Eu preciso aumentar a temperatura. Então,
esse corpo sólido aqui, representado pelo gelo, né, a água no estado sólido, absorve o calor, a energia do meio, e passa para o estado líquido, que é um estado mais energético. Então, absorveu energia, tem mais energia aqui, tá? Conseguiu separar as moléculas, fusão, endotérmico. O mesmo vale. Do líquido para o vapor, o líquido precisa absorver calor, certo? Aumenta a temperatura ali, o calor, né? A agitação das moléculas, e passa para o estado de vapor, processo endotérmico. O mesmo vale para a sublimação, né? Do sólido direto para o vapor. Então, esse caminho aqui, saindo do sólido, líquido, líquido, vapor, ou direto sólido, vapor, absorção de energia endotérmico. O contrário, pessoal, quando o vapor passa para o estado líquido, o líquido passa para o estado sólido, ou direto vapor para sólido, esse processo contrário é o processo de perda de energia. A gente resfria ali, certo? Bota a água na geladeira, no congelador, para formar o gelo. Então, perde, libera a energia que ele tinha acumulada, certo? Libera essa energia, então o processo é exotérmico. Então, se um exercício falar para vocês que está acontecendo a fusão do gelo, ou né, está passando o álcool gel, está passando do estado líquido para o estado de vapor, nós estamos falando de um processo endotérmico, certo? Ou quando falar que está congelando a água, eu sei que é um processo exotérmico. Isso aqui é importante, tem a ver com a interação dos estados, né, das moléculas nos estados. Então, quanto mais afastadas as moléculas estão, mais energia. Então, do estado sólido para o líquido, há um afastamento das moléculas, então, a absorção de energia endotérmica. Tranquilo, turma? Isso aqui também é fundamental, aparece muito em exercícios de vestibulares para vocês. Bom, com isso, nós estamos encerrando a nossa aula. Fica como atividade para vocês, tá? Fazerem os exercícios do capítulo 14 do módulo 5. Então, na página 13, vocês têm um exercício de Enem, tentem fazer ele, certo? Vocês também já irem se preparando, né? Ano que vem vocês fazem o Enem. Na página 14 e 15, vocês têm atividade de 1 a 7, tá? Que é atividades, 1 a 7. Na página 31 e 32 tem o praticar, podem fazer de 1 a 5, que é referente a esse conteúdo. E na página 40, o aprofundar 1 e 2. Tranquilo, gente? Então, essa aqui é a tarefa de vocês, tá? Façam os exercícios. Qualquer dúvida que vocês tiverem, pessoal, por favor, chamem. Chama ali na conversa, chama no School, certo? Se vocês preferem chamar pelo School, ou chama ali na própria plataforma Iônica, coloca nos comentários, mas tirem as dúvidas, certo? Se ficar com alguma dúvida das listas passadas, também procurem, certo? Muito obrigada pela atenção, tá? Espero que tenha ajudado vocês e, como eu disse, qualquer dúvida, estamos à disposição. Eu e a professora Rosane, a gente sente prazer em poder ajudar vocês, certo? Então, bom trabalho, façam os exercícios e nos chamem. Beijinhos!